A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Uma ótima tarde, irmãos e irmãs. Eu vim aqui, irmãos, para estar falando com todos concernente os cultos da nossa igreja. Amém? Então, irmãos, nós vamos ter oração na igreja. Também vamos ter culto, mas, meus irmãos e irmãs, tomando todas as normas cabíveis, amém? Tomando todas as normas cabíveis, para não ter, irmãos, aglomeração de pessoas, amém, irmãos? Então, nós vamos ter culto normal, mas assim, sem aglomeração de pessoas, amém, irmãos? Porque, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que não é brincadeira, amém? Ainda que alguém, irmãos, esteja brincando, mas Deus, Ele não é brincadeira. Deus, irmãos, não é brincadeira, amém? Então, meus irmãos e irmãs, vamos ter todas as precauções necessárias. Claro, meus irmãos e irmãs, que não podemos temer, mas, meus irmãos e irmãs, o próprio Senhor Jesus, Ele disse: orai e vigiai. Então, meus irmãos e irmãs, vamos tomar as precauções, amém? Vamos ter os cultos, vamos ter orações, mas, meus irmãos, sem aglomeração de pessoas, respeitando, meus irmãos e irmãs, também as autoridades da área da saúde, né, irmãos? Respeitando as autoridades da área da saúde, tudo aquilo, meus irmãos, que é imposto, todas as leis que tem aí, né, irmãos, leis constituído também por Deus, amém? Então eu quero aqui avisar todas as pessoas, os irmãos, as irmãs, que são, irmãos, simpatizantes do nosso ministério, da igreja, que nós vamos ter, irmãos, os cultos, mas sem aglomeração de pessoas, amém? Nem que divide, né, irmãos? Eu quero aqui dar um exemplo, nem que divide os cultos, né, irmãos? Eu quero dar um exemplo, tipo, se a igreja que cabe 100 pessoas divide, né, irmãos? Faz 3, 4, 5 cultos, mas assim, irmãos, fazer o culto mais com segurança, porque, meus irmãos e irmãs, não é brincadeira, tá? Ainda, meus irmãos, que alguém leva na brincadeira, mas, meus irmãos e irmãs, Deus tem falado, Deus tem orientado sobre, meus irmãos, a face da terra. Deus tem falado, meus irmãos e irmãs, que Ele vai, aleluia, chacoalhar, irmãos, a humanidade. A minha Bíblia, a tua Bíblia, mostra sobre os finais dos tempos, sobre as vindas do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então vamos estar apercebidos, vamos estar preparados, porque, meus irmãos e irmãs, é o sinal da volta do Senhor Jesus. Amém? E outra coisa, meus irmãos, vamos buscar o Senhor, vamos estar em oração, porque, meus irmãos, veja, nós estamos aí no mês de março. E olha, irmãos, esse ano, até o final, meus irmãos, desse 2020, promete muita coisa, viu, irmãos? É o sinal de Deus para com o Brasil, para com a humanidade. Então, meus irmãos e irmãs, ninguém é mais santo que ninguém. Mas o que resta da minha parte, da sua parte, é nós ser prudentes, se humilhar diante desse Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Como diz na palavra, 2 Crônica 7, versículo 14. Deus, Ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar. Deus, Ele está requerendo humilhação da minha parte, da nossa parte. Deus, Ele está requerendo a humilhação, meus irmãos e irmãs, de todos os cristãos da face da terra. Deus, Ele está requerendo a humilhação, porque, meus irmãos e irmãs, Deus, Ele conhece, meus irmãos, quem são seus. Deus, Ele conhece, Ele sabe qual que é o objetivo de cada pregador, de cada pastor, sem, irmãos, denegrir a fé de ninguém, né? Mas é o sinal que Deus está
está dando para com a humanidade, ele está requerendo para que a humanidade, meus irmãos, se volta a orar, a se colocar diante do Senhor. Amém? Então eu quero aqui, meus irmãos, falar para todos vocês que nós estaremos orando sim na igreja, mas, meus irmãos, respeitando, meus irmãos, todas as autoridades da área da saúde, amém, irmãos, respeitando, né, irmãos, as normas, porque, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que não é brincadeira não, viu? Não é brincadeira. Então, meus irmãos, nós vamos estar na igreja, eu como pastor estarei na igreja orando, mas, meus irmãos, a gente vai vigiar sobre a aglomeração de pessoas. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus lhe bendiga a los hermanos aí, que estás também em larga distância, na grande América, aqui do Brasil, do Mercosul, que Deus lhe bendiga. Eu estou aqui, hablando com nosso irmão em português, pero neste momento vou falar vou falar um pouquinho, meus irmãos, com as pessoas espanhol, devido ele está entrando, meus irmãos e irmãs, porque nós sabemos que nesse momento, meus irmãos, é momento de nós orar, de unir a nossa fé. Jesus, ele não tem placa, meus irmãos, o nome é Jesus. Respeito, nós temos que respeitar todos os ministérios, né, irmãos? Mas nós sabemos que nesse momento é momento de nós se humilhar, se unir a nossa fé diante de Deus, para que Deus venha dar ao livramento, a proteção, viu, irmãos? Porque não é brincadeira não, viu, irmãos? O que está por vir não é brincadeira. Amém, irmãos? Grave bem esta palavra que eu estou falando, viu, irmãos? Esse ano de 2020, meus irmãos, promete muita coisa, viu? Por isso, meus irmãos e irmãs, que a minha Bíblia, a tua Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus falou, bem-aventurado aquele que ainda não viu e crê. Amém? Então, é momento de você crer no Senhor Jesus, crer na palavra, buscar o Senhor Jesus, porque aquele que tem fé, disse Jesus, tudo que ele pedir crendo, receberei. Amém? Porque, meus irmãos e irmãs, é Deus agindo, meus irmãos e irmãs, para com o povo da humanidade. Amém? Então vamos estar percebidos, vamos se preparar diante de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe os irmãos, as irmãs, em nome de Jesus. Lembrando a todos que nós vamos ter culto, mas, meus irmãos, com prudência, com sabedoria, sem aglomeração de pessoas, né, irmãos? Seguir todas as normas, né, irmãos? Respeitando, né, irmãos? Os profissionais também da área da saúde. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, que Deus abençoe minhas irmãs, e ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus, e uma ótima tarde.